Sua marca acabou de ser cancelada. O que você vai fazer agora? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bora lá! Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje vamos falar sobre cancelamento. Não, sobre cancelamento não, né, diretor? Vamos falar sobre o que fazer caso a sua marca sofra um cancelamento ou qualquer outro tipo de crise. O que você faria? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é por que você foi cancelado. Mas o grande ponto é que, independente do motivo, você precisa saber o que fazer. Você precisa ter um direcionamento para saber o que fazer. E a grande maioria das empresas, falo por experiência, não está preparada para gerir a sua própria reputação. Isso pode custar muito caro, não só em termos de vendas, mas em termos de valor de mercado, de confiança e de uma série de outros fatores. Vamos lá! Você sabe o que é que diferencia as marcas que afundam depois de um cancelamento das marcas que conseguem sobreviver e eventualmente sair até mais forte deles? Tempo! A grande verdade é que é o seguinte: a diferença delas é que elas têm um posicionamento claro não só para o mercado, mas para si mesmas. E quando você tem esse posicionamento claro, é muito mais fácil de você passar por essa crise, vamos chamar dessa forma. Não necessariamente que você não quer dizer que você vai deixar de ter prejuízos durante a crise ou qualquer coisa do tipo, mas você vai conseguir sobreviver a ela. E a grande diferença disso é justamente ter um planejamento. Não necessariamente um planejamento para a crise, mas um planejamento que te direcione ao que fazer no momento da crise. Então vamos colocar aqui como caso Burger King e vou usar ele porque ele fez cagada recentemente, né? Fez cagada recentemente também é um exagero, e cagada também é um exagero, mas gostei do corte. Se a gente fizesse cortes, com certeza eu usaria esse. O Burger King, no ano passado, se eu não me engano, eu estou um pouco perdido no tempo, no ano passado, se eu não me engano, eles lançaram a campanha lá com o Kid Bengala, falando do tamanho do lanche, que é muito grande e tudo mais e tal. E essa campanha acabou sendo um pouco polêmica, vamos chamar dessa forma. Gerou um micro cancelamento na marca, gerou uma micro crise na marca. Só que perceba, eu tenho um vídeo aqui falando especificamente sobre essa ação e sobre o case Burger King de uma maneira geral. E o que dá para perceber? Burger King tem um norte de comunicação muito claro, muito bem definido. O negócio do Burger King, além de hambúrgueres, é ser exageradamente ousado. É exatamente isso. O posicionamento do Burger King, se a gente for trazer, com certeza eles têm uma frase mais legal para isso, mas é ser exageradamente ousado. E você vai dizer que, apesar da polêmica, chamar o Kid Bengala não foi exageradamente ousado? Então o que acontece, e eu lembro da análise que eu fiz à época, é que assim, talvez tenha sido de mau gosto, talvez tenha sido de mau gosto. Talvez pudesse ser mais bem pensado, talvez pudesse ser mais bem pensado, mas não fugiu ao posicionamento da marca. A campanha não fugiu ao posicionamento da marca. Bom humor, ousadia e exagero. Sempre essas três coisas. Você pode perceber que essas três coisas estão presentes em toda a comunicação do Burger King. Bom humor, ousadia e exagero. No caso da ousadia e do exagero, eu diria que está até mais forte, né? Você vai ver incutida na sua linha de produtos, o balde de batata frita, o balde de sorvete, o Mega Stacker que você pode colocar 38 carnes e um mundo de fatias de bacon e tudo mais. Cara, é o exagero e a ousadia ali quase que levados ao extremo.
né? Então é um bom posicionamento. No final das contas, o Burger King não sofreu muito com esse cancelamento porque ele sabia exatamente onde ele queria alcançar, qual é a reputação dele e como ele quer reforçar ela. Então, de certa forma, ainda que talvez não tenha sido uma campanha muito bem sucedida em termos de vendas, a campanha do Kid Bengala foi uma campanha bem sucedida em termos de posicionamento, porque reforçou que nós somos ousados, nós somos bem-humorados e nós somos exagerados até nessas coisas. Isso é muito bom para a marca de uma maneira geral. No curto prazo, no tiro curto, talvez tenha gerado prejuízo, mas no longo prazo, você reforça, em longo prazo aqui, falando do vídeo do Kid Bengala, é complicado, né? Mas você reforça, no longo prazo, essa identidade que a marca tem. Então esse eu acho que é o grande ponto. E como é que você se prepara para isso? Como é que você se prepara para um cancelamento, para uma polêmica, até mesmo para uma falha operacional, para um problema de comunicação interno, caso do Carrefour lá que, infelizmente, aconteceram atrocidades dentro do Carrefour, com pessoas, com animais, realmente, enfim, né? Como é que a gente se prepara para isso? A verdade é que nesses casos extremos a gente nunca vai estar preparado. O que dá para fazer é tentar prevenir. E como é que eu tento prevenir isso? A partir do momento que eu tenho um bom posicionamento, um posicionamento definido, assim, vamos ser mais honestos, vamos ser menos hipócritas, falar menos de posicionamento, eu preciso primeiro tentar contratar boas empresas para prestar serviço para mim e tentar garantir que eu estou contratando pessoas emocionalmente estáveis para trabalhar na minha empresa e mantendo elas emocionalmente estáveis. Para esses casos extremos, isso é muito importante. Então eu devo me preocupar não só para a minha empresa, mas para todas as empresas que eu contrato com isso. Esse é o cenário ideal. Mas a partir do momento que isso acontece, o que a gente deveria fazer enquanto marca? Pensando em gestão de marca, trazendo mais para o meu campo. Cara, tendo o seu posicionamento muito bem definido, muito claro para você, o que você vai buscar é se associar, seja em termos de parceria ou de contratação, com marcas que tenham valores, que tenham visão de mundo, que tenham posicionamentos similares aos seus. Por quê? Porque ele não vai gerar um ruído internamente na tua operação. Basicamente isso, né? Uma outra forma, em termos de comunicação, é você comunicar aquele prestador de serviço, aquela agência que está fazendo a publicidade para você e tudo mais, sobre qual é o seu posicionamento. Como foi definido esse posicionamento, quais são as diretrizes dele, o tom de voz da marca, identidade visual, todas essas coisas, para que a agência possa, com a sua competência publicitária e de marketing, fazer ali um bom trabalho usando essa matéria-prima, que é o posicionamento de marca. O que não dá é não ter um posicionamento, não ter uma cultura, não ter objetivos já definidos e claros para todas as pessoas. Esse é o cenário perfeito para que numa crise tudo degringole. Afinal, a gente está falando de um castelo de cartas e não de um castelo com pilares fixos e seguros. Esse é o grande ponto. A gente falou em outro vídeo que eu gravei hoje ainda sobre os principais pilares para escalar um negócio, para que um negócio ganhe escala. E aqui é a mesma coisa. Você ter esses pilares firmes, estratégia de negócio, estratégia de marca, cultura, você ter essas questões financeiras, administrativas ali, todas elas muito bem organizadas e bem definidas, isso vai ser o pilar para que a sua marca não desabe em qualquer ventinho, como um castelo de cartas. Ó, falei bonito, hein? Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe o nosso ritual, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você achou um conteúdo interessante e tudo mais, clica aqui no curtir, ative as notificações, se inscreve no canal, depois ativa as notificações, pelo jeito você sabe, mas eu não sei o ritual. Se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo com alguma coisa, um emoji, um joinha, um e aí, só para aumentar o engajamento aqui no YouTube e levar o nosso posicionamento, beleza? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.